No terceiro ano de Joaquim, quando a nação de Israel se encontrava sob a opressão de um rei consumido pela inveja, Davi, ungido por Deus para ser o futuro rei, fugia da ira de Saul. Em meio ao desespero e à incerteza, ele encontrou refúgio na caverna de Adulão, onde as sombras da malícia e da traição o cercavam. A caverna, oculta entre os penhascos escarpados, tornou-se um abrigo para os aflitos, os desgarrados e os que buscavam um rei que não fosse guiado pelo rancor. Enquanto Davi se prostrava em oração, clamando pela proteção divina, a escuridão parecia se intensificar. O estrondo de passos na rocha ecoava em sua alma, mas ele, um homem segundo o coração de Deus, não se deixava abater. A sua oração fervorosa ultrapassava as limitações do medo e da dúvida, tornando-se um grito de fé. Davi buscava não apenas livramentos pessoais, mas a sabedoria para lidar com a maldade que o ameaçava e a justiça que clamava por sua terra. Os homens que se juntaram a Davi eram maridos sem esperança, endividados e amargurados, mas encontraram redemption em sua presença. Com Davi como líder, eles erguiam suas vozes em oração, criando uma sinfonia de súplicas ao Deus Altíssimo. Davi começou a compor salmos que ecoavam seu clamor e revelavam a luta profunda entre a injustiça que o cercava e a certeza da proteção divina. Em cada verso, ele expressava a angústia de sua alma, seus medos e sua inabalável fé nas promessas de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto ele se aprofundava em oração, Davi recebeu visões que o confortaram em meio ao turbilhão. A presença de Deus se manifestava de maneira poderosa, trazendo encorajamento aos corações cansados de seus seguidores. A caverna de Adulão, com suas paredes gélidas e sua escuridão, transformou-se em um espaço sagrado onde o clamor subia e a esperança renascia. Mas a maldade, representada pelo rei Saul e seus homens, não se calava, e a dúvida se infiltrava como uma sombra no coração de Davi. Ele questionava se a lealdade de seus homens resistiria às ameaças que aumentavam à sua volta e como sua liderança poderia ser firmada diante da crescente perseguição. O dilema crescia dentro dele à medida que as noites se tornavam longas e as orações se tornavam mais intensas. O desejo de justiça o impelia a buscar incessantemente a face de Deus, enquanto a incerteza de seu futuro e o peso de sua missão o desafiavam a cada momento. A luta entre luz e escuridão, fé e medo, tornava-se uma batalha viva em sua alma. Davi, diariamente, entregava seus ansiosos pensamentos a Deus, e suas palavras entravam no tecido da eternidade, ressoando como ecos de um propósito divino que apenas começava a se desenrolar. Ao final de suas orações, ele sempre se lembrava de que o poder da oração poderia, de fato, transformar, não apenas as circunstâncias, mas também os corações dos homens que o acompanhavam. A tensão permanecia no ar, à medida que Davi se levantava, pronto para enfrentar o que estava por vir, sabendo que, com Deus ao seu lado, até mesmo as sombras poderiam se tornar luz. O destino de Israel estava nas mãos de Deus, e Davi, embora angustiado, permanecia fiel, esperando pela revelação de seu plano. Enquanto o sol se punha por trás das colinas, tingindo o céu com matizes de laranja e roxo, Davi se sentou à entrada da caverna, um lugar agora familiar para ele. O murmúrio do vento parecia sussurrar promessas divinas, mas também trazia ecos de insegurança. Ele se lembrava das palavras do Senhor, que através do profeta Samuel, o havia ungido para ser rei. Contudo, a presença constante de Saul e a incerteza do dia seguinte pesavam sobre seus ombros como uma pesada armadura. Naquela noite, Davi tomou a decisão de convocar seus homens. Juntos, se reuniram ao redor da fogueira, onde as chamas dançavam como se celebrassem a união de seus corações torturados. Ele percebeu que eles também carregavam suas próprias histórias de dor e desespero, e, como um líder ungido, era seu dever inspirá-los a não sucumbirem ao desespero. Homens de Deus, começou Davi, sua voz carregada de fervor, temos vivido dias de tribulação, e a sombra do maligno nos ameaça a todo instante.
Mas lembrem-se, o Senhor é nosso abrigo e fortaleza, e em sua palavra encontramos esperança. O nosso Deus não é um Deus de abandonos, mas de promessas. Um murmúrio de concordância se espalhou entre os seus seguidores, e as chamas da fogueira refletiam determinação em seus olhos. Davi então começou a recitar um salmo que havia composto, que falava da confiança em Deus, mesmo em tempos de angústia. A atmosfera na caverna se transformou, as vozes dos aflitos se uniram à sua, formando um poderoso coro de fé. Mas no coração de Davi, uma inquietude persistia. Ele sabia que a opressão de Saul não era apenas física, era também uma batalha espiritual. Ele sentiu a necessidade de oração sincera, um clamor que quebrasse as amarras da inveja e do medo que cercavam seu povo. Com isso em mente, Davi se levantou novamente, e as palavras fluíam de seus lábios como rios de esperança. Pela misericórdia do Altíssimo, libertai-nos, Senhor. Que os nossos espíritos sejam restaurados e as correntes da maldade, quebradas. Enviaste anjos, ó Deus, para nos guardar, envia-os agora, para que a boa nova prevaleça entre nós. As orações ecoavam dentro da caverna e se elevavam ao céu, ressoando com a esperança de um povo oprimido. Cada súplica se tornava mais fervorosa que a anterior, alimentada pela crescente certeza de que o Senhor os ouvirá. Porém, no coração de Davi, uma nova revelação surgiu. Ele se lembrou das palavras proferidas por Samuel, que o havia designado como ainda mais que um rei, mas como um instrumento de Deus para trazer redenção a Israel. Naquele momento crucial, Davi entendeu que sua missão era não somente esperar pelo trono, mas transformar o coração de seu povo para confiar em Deus. Ele decidiu que não poderia apenas lutar contra Saul como um adversário, mas também precisava buscar um jeito de restaurar a unidade entre os israelitas, mesmo que isso significasse encarar traumas antigos e divisões dolorosas. Ao amanhecer, enquanto uma brisa fresca entrava pela caverna, um mensageiro apareceu, ofegante e pálido, trazendo notícias alarmantes sobre os exércitos de Saul se aproximando. A tensão se multiplicou, o futuro de Davi e de seus homens parecia ameaçado. Mas, nesse momento de crise, o Senhor enviou uma palavra de esperança divina. Que o que estava prestes a acontecer se tornasse um divisor de águas, mudando o rumo da batalha não apenas na guerra, mas também nos corações dos homens. Com o olhar fixo no horizonte, Davi ergueu as mãos aos céus, pronto para ouvir a voz de Deus, enquanto a incerteza do que se aproximava envolvia a caverna. Um novo plano divino estava prestes a ser revelado, e Davi, firme em fé, aguardava o desenrolar da soberania de Deus. Enquanto as primeiras luzes da manhã se filtravam através das rochas da caverna, Davi sentiu um peso em seu coração, como se o céu estivesse carregando um fardo de angústia. Os ecos dos rostos preocupados de seus homens o cercavam, e a incerteza pairava no ar como uma névoa densa. Um mensageiro, ainda trêmulo, havia falado de forma apressada, e Davi sabia que o tempo era precioso. A sombra de Saul se aproximava rapidamente, e a batalha não era apenas física, mas também espiritual. Preparem-se, bradou Davi, sua voz firme ressoando pela caverna. O Senhor está conosco, e, como nos dias antigos, Ele nos guiará. Lembrem-se, temos um propósito maior do que apenas a batalha que se aproxima. Somos chamados para ser uma luz nas trevas de Israel. Seus homens, homens de coragem e fé, assentiram em uníssono, sentindo a chama de esperança reacender em seus corações. Davi se lançou em oração novamente, desta vez um clamor ainda mais profundo, pedindo a direção e força de Deus. Com as mãos erguidas, ele suplicou ao Senhor, não nos abandonais neste tempo de provação. Que a tua mão poderosa se manifeste agora, confundindo os nossos inimigos. Que a confusão se assente sobre eles e que a vitória venha, não apenas como uma conquista, mas como um testemunho do teu poder, para que todos reconheçam que tu és Deus. Enquanto sua oração subia como uma fumaça da fogueira, o vento uivou mais forte, e uma sensação de energia percorreu a caverna. Os olhos de Davi se abriram, e ele viu uma luz brilhar através das pedras. Era como se o próprio céu respondesse ao seu clamor, e seus homens começaram a sentir o peso de suas inseguranças se dissipar. Preparem-se para ir ao encontro de Saul, ordenou Davi, agora cheio de determinação. Tome os instrumentos de batalha e lembrem-se das promessas do Senhor. O Deus de nossos pais está ao nosso lado,
e, embora a luta seja grande, a vitória é do nosso Deus. À medida que armavam-se, um dos homens, um jovem chamado Abiasa, aproximou-se de Davi. Mas, Senhor, como podemos lutar contra um homem que tem o poder e o exército a seu favor? O medo se apodera de meu coração. Davi olhou nos olhos de Abiasa e respondeu: O Senhor não nos chamou a sermos guerreiros apenas com espadas. Ele nos chamou para batalhar com fé. Não olhe para as circunstâncias, mas para aquele que prometeu estar conosco. Os exércitos do céu são mais numerosos do que podemos contar. Eles estão prontos para nos apoiar. Reforçados por suas palavras, os homens posicionaram-se em formação. Davi sentiu a presença de Deus como uma onda poderosa, e uma nova visão começou a se formar em sua mente. Ele sabia que a batalha não se ganharia somente com armas, mas com unidade e fé. Orando e buscando a face de Deus, precisamos nos unir como um só corpo, falou Davi. Que nossas vozes sejam um clamor diante do Senhor, para que Ele se lembre de nós como sua herança. Então eles se uniram em oração, elevando as vozes ao céu, clamando por salvação, proteção e uma direção divina. Naquele momento, todos os seus temores foram transformados em coragem, e a fé se solidificou como um escudo à sua volta. Enquanto oravam fervorosamente, uma nuvem enegrecida começou a se formar no horizonte, uma advertência da tempestade que se aproximava. Davi olhou para os céus e sentiu uma certeza. Algo se aproximava não apenas no campo de batalha, mas também na mudança do espírito de seu povo. O Senhor estava prestes a agir de formas que ainda não poderiam imaginar. E assim, os homens de Davi, agora firmes em fé, se prepararam para a luta, conscientes de que o que estava em jogo era mais do que a sobrevivência física, era a própria alma de Israel. Diante da tempestade que se avizinhava, Davi levantou a cabeça e ouviu uma nova voz em seu espírito. Era a promessa de um novo início, um plano soberano que iria além de sua compreensão. Eis que farei um novo caminho entre vocês, sussurrou essa voz. Estão prontos para ver o que eu farei? Com a luz da manhã refletindo em suas espadas e o poder de Deus rodopiando em seus corações, o que ainda estava por vir permanecia um mistério, mas Davi estava pronto para desbravar a nova jornada, onde o sobrenatural estava prestes a se manifestar de forma gloriosa. Que as portas do céu fossem abertas para Israel. Enquanto o céu escurecia com a aproximação da tempestade, Davi reuniu seus homens sob um pequeno abrigo de rochas, uma fortaleza temporária em meio à incerteza. O vento soprava com força, e o som distante de trovões reverberava como um eco de presságios. Ele olhou para cada um deles, percebendo a determinação nos rostos dos valentes, mas também uma sombra de dúvida e medo. Ouçam, valorosos soldados do Senhor, começou Davi com uma voz contagiante. Esta tempestade é um sinal das batalhas que virão, mas não temam. Assim como o Senhor se mostrou poderoso diante de nossos antecessores, Ele nos mostrará a sua salvação hoje. Enquanto falava, Davi se recordou das palavras do Salmo 20, O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Era uma promessa que agora ressoava em seu coração e deveria ecoar nos corações de seus homens. Os brados de assentimento ressoavam ao seu redor, e Davi, encorajado pela fé crescente, ergueu as suas mãos em um gesto de rendição e clamor. Assim, ele orou: Ó Senhor dos exércitos, olhai para nós, vossos servos. Sonda o coração de cada homem aqui presente e fortalecei-nos. Somos pequenos, mas tu és grande. Derrama sobre nós a tua coragem e a tua humanidade divina, para que possamos caminhar em confiança. Em meio ao clamor fervoroso de suas súplicas, algo sobrenatural começou a acontecer. As nuvens escuras no horizonte pareceram hesitar, e um raio de luz atravessou o céu. Os homens sentiram o peso da presença divina, como se em resposta às suas orações, o próprio céu começasse a revelar a glória do Senhor. Então, um dos soldados, chamado Eli, tomou coragem e falou: Rei Davi, e se a tempestade for um sinal não apenas de provação, mas da intervenção de Deus? Pode ele, por meio do vento e da chuva, confundir nossos inimigos? Homens como Saul vivem na escuridão de seu próprio orgulho. Poderemos nós, como um corpo unido, trazer luz e libertação. Davi assentiu, seu coração inflamado com a certeza de que Deus sempre atuava com sabedoria e poder. Sim, Eli.
Acreditamos num Deus que é capaz de dividir mares e acalmar tempestades. Hoje, essa batalha é a luta não só contra nossos inimigos visíveis, mas a luta contra as trevas que apoderaram o coração de Israel. A atmosfera se transformou e, como se unindo à sua fé, a tempestade começou a rugir. Relâmpagos cortavam o céu, mas Davi percebeu que não eram apenas sinais de perigo, eram sinais de vitória. Seguindo a intuição que pairava em seu espírito, ele exclamou: aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, pois sua ajuda vem antes da alvorada. Os homens se uniram novamente, entrelaçando suas vozes em oração. Era uma canção de guerra, repleta de adoração e esperança, um eco ressoante que ultrapassava a dificuldade que enfrentavam. A carga espiritual que se assentava sobre Davi começou a se dissipar. A tempestade se tornava um símbolo de transformação e renovação, e ele pôde sentir a mão do Senhor ali, preparando o caminho. Quando a oração fervorosa subiu, o céu parecia respondê-la com um ato de misericórdia. E nesse momento, em meio ao clamor, houve um estrondo estrondoso e, seguindo, um súbito silêncio envolveu a caverna. Uma presença envolvente parecia se derramar sobre eles, e Davi entendeu. Era o Senhor preparando o seu povo. Queiram ouvir, disse ele, quebrando o silêncio que pairava, o Senhor vai mostrar a vitória que todos esperam. Irmãos, lembrem-se do que diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo. Hoje somos mais do que os que estão contra nós, pois somos guiados por braços poderosos. Enquanto ele falava, Davi percebeu que um novo plano estava emergindo entre as sombras da tempestade. Ele sentiu em seu coração que essa batalha era um prenúncio de algo ainda mais significativo nas promessas que Deus tinha para Israel. E assim, enquanto as vozes de adoração subiam, um novo sussurro se fez ouvir. Prepara-te, Davi, pois o que está por vir poderá mudar o rumo de toda a nação. Diante da expectativa, ele respirou fundo, sabendo que o Senhor estava prestes a revelar mais do seu desígnio soberano. O que se aproximava não era apenas um confronto, era um novo capítulo na história da redenção de Israel. Enquanto Davi e seus homens permaneciam juntos na caverna, um silêncio reverente se instalou, como se o próprio ar estivesse sutilmente carregado com a expectativa do que estava por vir. O eco do trovão agora era apenas um distante lembrete da tempestade que rugia acima deles. Ele olhou para o céu, onde as nuvens cinzentas pareciam dançar, como se estivessem aguardando um comando. E enquanto Davi se concentrava, um inédito sentimento de paz inundou seu coração. Ele começou a rememorar as promessas que Deus tinha feito a Israel, um legado de liberdade e proteção. Ele gentilmente se virou para os seus valentes, preparando-se para lhes recordar o que o Senhor já havia feito. Lembrem-se, meus irmãos, de como o Senhor nos libertou da mão de Faraó, como fez secar o Mar Vermelho para nosso povo. O Deus de nossas gerações não deixará de agir por nós. Ele é nossa rocha e fortaleza. Ao escutar as palavras do rei, o fervor de seus companheiros reacendeu. Cada homem se sentiu impulsionado, e um clamor unificado de ânimo ressoou, quebrando as barreiras do medo e da incerteza. Davi ergueu sua voz, agora não mais apenas como líder, mas como um profeta do Senhor. O Senhor está conosco e não há exército que possa nos derrotar. Enquanto suas palavras ecoavam nas rochas, um brilho iluminou a entrada da caverna. Os homens, atordoados pela repentina luz, desviaram a vista do céu para o espaço que se abria diante deles. Um homem apareceu, vestindo vestes que cintilavam como a luz da manhã. Era Abigail, a esposa de Nabal, que correu em sua direção, seu rosto transparecendo uma mistura de medo e determinação. Rei Davi, afirmou ela, com a voz embargada, Deus me enviou até você. Ouvi rumores sobre uma emboscada preparada contra você e seus homens. Os filisteus planejam atacar enquanto vocês estão vulneráveis nesta caverna. Davi, surpreso, a olhou intensamente, compreendendo o peso da mensagem que acabará de receber. Ele se lembrou de como Abigail, em sua sabedoria e coragem, havia já salvado vidas antes. Como o Senhor usa quem quer em seu plano soberano! Exclamou ele, seu coração disparando. A presença de Abigail parecia confirmar o que Davi já temia em seu coração. A batalha não se restringiria a um confronto físico, mas seria uma luta contra os desígnios de trevas que cercavam Israel.
Reúne todos os que têm coragem em seus corações e preparemo-nos, ordenou ele, sua voz agora como um comando firme. Sim, meu rei, gritaram a um só tempo os valentes, e a atmosfera que antes esteve repleta de trevas, agora fervia com a força do propósito divino. No entanto, antes que pudessem prosseguir, uma nova nuvem escura se formou no horizonte, e um forte vento começou a soprar na direção de Davi. Ele levantou a mão e gritou sobre o som da tempestade: Senhor, mostra-nos o caminho. A tua vontade e não a nossa. O vento se intensificou, quase respondendo ao clamor de Davi, e em seu coração, ele sentia o peso de uma revelação se formando. O Espírito do Senhor começava a revelar não apenas a vitória sobre os inimigos visíveis, mas o combate contra toda a malignidade que colocava em xeque a aliança de Deus com seu povo. Enquanto Davi e seus homens se preparavam, um sussurro suave começou a murmurar em sua mente, e ele soube. É um momento de decisão. O que está por vir não é apenas uma batalha, mas um teste de fé, e o Senhor está prestes a mostrar que guerrear com ele é a verdadeira vitória. Um profundo silêncio se estabeleceu na caverna novamente, e Davi, com seu olhar fixo em Abigail, antecipou o que Deus estava prestes a fazer. Estes não são apenas os dias de lutas e inseguranças, mas dias de milagres, e o que Deus fará será inesquecível. Preparem-se, pois as promessas do Senhor estão prestes a ser reveladas. Assim, naquele momento crucial, um novo propósito se formou. Era um prenúncio de um plano que atravessaria o tempo, transformando não só as vidas deles, mas o destino de toda a nação. E, como eco de uma divindade que prometia estar com seu povo, um novo relâmpago cortou os céus, como se Deus mesmo estivesse escrevendo a história. Diante da tempestade que se aproximava, Davi sentia em seu espírito que o verdadeiro confronto ainda estava por vir, e o desígnio soberano do Senhor se desenrolaria nas horas seguintes, como um caminho a ser seguido. À medida que a tempestade se aproximava, Davi e seus valentes se reuniram em volta de uma fogueira brígada nas profundezas da caverna. O som do vento uivante misturava-se ao pulsar ansioso de seus corações. As palavras de Abigail ainda reverberavam em suas mentes, trazendo um frescor de determinação e a urgência da batalha que se aproximava. Davi se virou para os homens, e com um olhar firme, declarou: Irmãos, é hora de clamar ao Senhor. Aquele que nos guiou por entre os campos de batalha e que, com sua mão poderosa, fez cair muros e destruiu exércitos está conosco. Os valentes ergueram suas vozes em oração, clamando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pedindo proteção e sabedoria. Enquanto o clamor de unidade se elevava, uma luz suave irrompeu, iluminando o rosto de Davi. Em sua mente, um versículo sussurrou com força: Na aflição eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Salmos 122.1 A confiança cresceu em seu coração, ele sabia que as promessas de Deus nunca falham. Preparamos nossos espíritos para o que está por vir, mas não esqueceremos que o Senhor é quem luta por nós. Neste momento, quando a intensidade do vento aumentou e os trovões estrondaram, a presença do Senhor envolveu-os como um manto. O próprio Davi, sentindo a força espiritual crescendo, levantou suas mãos ao céu e começou a orar. Ó Senhor dos exércitos, que fazes a guerra em nosso favor, cobre-nos com tua proteção e dá-nos a vitória, não pela força de nossas mãos, mas pela tua imensurável graça. Os homens abaixo começaram a se unir em um coro, clamando fervorosamente, e o som de suas vozes ecoou na caverna como um poderoso hino. À medida que oravam, Davi recordou os dias de sua juventude, quando enfrentou o gigante Golias, e como a fé em Deus o ajudou a vencer impossíveis. Um novo fervor se acendeu em seu ser. Repentinamente, um terremoto leve estremeceu o solo sob seus pés, como se a própria terra estivesse respondendo à oração. Davi olhou para Abigail, seus olhos brilhando de uma determinação renovada. Ela é uma mensageira do Senhor, pensou ele, e assim como herdeiro das promessas, não deixarei que o medo me domine. Ouvindo um estrondo distante, os homens se entreolharam, e Davi percebeu o que parecia ser uma sombra se movendo nas profundezas da caverna. Com um gesto firme, ele os acalmou: é apenas a sombra da nossa realidade, um lembrete de que nossas lutas não são apenas contra homens, mas contra poderes e potestades. E como um eco da sua declaração, um manto de tranquilidade desceu sobre eles. A tempestade que rugia lá fora era a manifestação do poder de Deus,
e a caverna, antes um lugar de escuridão, tornou-se um espaço de luz, onde a presença de Deus se fez palpável. Não temas, Deus está conosco. Davi exclamou, sua voz cortando a profundidade do silêncio. No entanto, mesmo em meio a essa certeza, algo profundo e inesperado fervia sob a superfície. No fundo de seu espírito, ele podia sentir que havia algo mais, um desígnio sombrio que aguardava para ser revelado. O Senhor estava prestes a conduzi-los a uma batalha não apenas contra inimigos visíveis, mas a uma luta que transcenderia a carne e o sangue. Na profundidade de seu coração, Davi sabia que esta era uma guerra que definiria não apenas o futuro de Israel, mas também a própria essência da fé do povo. E assim, enquanto orava, cada palavra emergia com uma nova urgência. Davi não apenas clamava, ele entrava em uma intercessão poderosa. O relâmpago ilumina o céu mais uma vez, e à sombra do que ainda estava por vir, Davi percebeu que um novo desafio estava a caminho. Deus, revela teu plano, pois nossa luta apenas começou, sussurrou ele, e ao olhar para os homens ao seu redor, sentiu que o Senhor estava prestes a fazer algo grandioso. Então, uma voz ecoou em seu espírito, uma promessa não apenas de proteção, mas de revelação. Estes dias exacerbados trarão luz ao que está oculto. Entretanto, preparem-se, pois o que virá será uma prova não só da força, mas da fidelidade à minha aliança. Ó! Desígnio de um novo começo se aproxima. E assim, em meio à tempestade que se intensificava, Davi e seus valentes aguardavam, não apenas como guerreiros, mas como expectantes das promessas que o Senhor estava prestes a cumprir. A tensão na caverna crescerá, e seu espírito ardia com a certeza de que a intervenção divina estava prestes a transformar suas vidas, e sem que soubessem, toda a história de Israel. Enquanto as horas passavam e a tempestade continuava a rugir lá fora, a caverna se tornará uma fortaleza de esperança e fervor. A escuridão ao redor não inibia suas vozes, ao contrário, era combustível para a oração que ecoava, caminhando como uma corrente poderosa através daquela abóbada rochosa. Davi, em fervente intercessão, inclinou-se em humildade diante do Senhor, seu coração palpitando em uníssono com as promessas divinas. Naquele momento, uma nova intensidade pairava no ar. Davi recordou-se da traiçoeira rebeldia de Saul e a aliança que o Deus vivo fizera com ele. Quando o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Salmos 34:17. Isso permeava seu ser como uma promessa viva, ressoando em seu espírito. Ele sabia que a liberdade do povo estava em jogo, e que aquela batalha não era apenas uma questão de vida ou morte, mas um confronto de destinos. Subitamente, a chama da fogueira crepitou, e uma brisa suave, quase como um sussurro do próprio Deus, passou pela caverna, trazendo um momento de serenidade. Os valentes de Davi, com os olhos fixos no líder, sentiam o peso da responsabilidade crescente. Um deles, Abisai, levantou-se e, com a voz firme, disse: Ó rei, devemos nos preparar, pois as trevas se aproximam, e a luta será feroz. Mas, como o Senhor é por nós, quem poderá contra nós? Davi assentiu, e a lembrança do que estava por vir ocupou sua mente. Ele sabia que mais do que inimigos à vista, havia forças espirituais que ameaçavam não apenas suas vidas, mas o próprio propósito de Deus na nação. Ali, em meio à caverna, o Senhor estava desenhando algo muito além do que podiam ver. Eu escuto o chamado, Senhor, Davi continuou em oração, prepara nossos corações para a jornada que se aproxima. Abre nossos olhos para o sobrenatural, assim como fizeste com Eliseu, quando o Senhor cercou o seu servo de anjos. 2 Reis 6:17. Ele levantou o olhar, e em sua mente pareceu ver uma visão, uma linha entre céu e terra, onde os anjos se moviam, armados com as ordens do Senhor. Neste instante, uma presença estranha e poderosa fez-se sentir. Algo além do mero medo ou tensão se revelou a Davi. Era a sensação quase palpável da luta que viria. Ele sabia que não seriam apenas espadas e lanças que estariam em combate. Uma batalha celestial se desenrolava com movimentos invisíveis, e Deus estava prestes a revelar sua soberania em uma escala que jamais tinham testemunhado. Certa vez, ele se virou para os seus valentes e declarou: Nosso Deus não é um Deus distante. Ele caminha entre nós e em nós. E agora, enquanto oramos, nossas vozes se tornam um clamor que rasga os céus. Naquele momento, todos os homens se uniram, formando um só corpo,
um só clamor, invocando não apenas a proteção, mas a intervenção direta do Senhor. As vozes de guerra se misturavam aos lamentos, unidos por uma fé fervorosa. Enquanto oravam, a tempestade ao redor parecia ceder a um novo comando. O uivar do vento tomava um tom diferente, como se estivesse respondendo ao poder divino que se manifestava. Nos olhos de Davi, um brilho ferveu de fé. Ele compreendeu que a tempestade era a voz do Senhor se revelando. No silêncio que se seguiu a um clamor coletivo, Davi escutou uma nova instrução em seu espírito: levanta-te, e vai ao encontro de Saul amanhã. Pois eu estou preparando o caminho, e o ungido de Israel será unificado. O coração de Davi pulsava rapidamente, não apenas pela expectativa, mas pelo peso desse chamado. E ao encontrá-lo, não te esqueças das palavras de Moisés: o Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Assim, a certeza do que estava por vir tornou-se um incômodo, mas também uma alegria, porque ele sabia que, por trás de cada falso ataque, havia o dedo de Deus moldando a história. E com essas palavras de promessa, um novo capítulo na vida de Davi e de Israel se descortinava diante dele. A caverna, antes um abrigo temporário, tornará-se o portal de um propósito sagrado. E no profundo silêncio que se seguiu, Davi percebeu que a luta havia apenas começado, e a soberania de Deus estava prestes a ser manifestada de maneira gloriosa e transformadora. Na alvorada daquele novo dia, Davi despertou a luz filtrada através da entrada da caverna. Sua mente estava fervilhando com a visão da noite anterior, e um antídoto de esperança e temor logo se misturou em seu coração. Ele sabia que hoje o Senhor o estava enviando a uma importante confrontação. O peso do chamado fazia-o lembrar das palavras de Isaías: aqui estou, Senhor, envie-me. Isaías 6:08. Enquanto seus valentes se reuniam em torno da fogueira, Davi sentou-se à frente deles. Com coragem imbuída pela presença do Senhor, ele aos poucos expôs o que lhe fora revelado. Meus irmãos, esta é a hora que o Senhor fez para nos unir sob sua bandeira. Preparem-se, o tempo da guerra se aproxima. Vamos até Saul não como inimigos, mas como instrumentos da paz de Deus. Os valentes, os guerreiros destemidos que haviam compartilhado com Davi suas lágrimas e esperanças, escutavam em silêncio, cada um ponderando as palavras do rei. Depois de uma pausa, Abisai ergueu sua voz firme: Rei, estamos prontos. Se o Senhor está conosco, então seremos infalíveis em nossa missão. Davi não pôde deixar de sentir um arrepio de aprovação ao ouvir as palavras de Abisai. Ele se lembrou de como os heróis de Deus eram frequentemente levados ao combate não apenas para vencer, mas para testemunhar a glória divina. Ele olhou nos olhos dos seus valentes e viu não apenas guerreiros, mas um exército santificado pelo próprio Deus. Antes de partir, Davi buscou a face do Senhor em oração. Ele se afastou de seus homens, retirando-se para um canto mais escuro da caverna. Ali, com o coração cheio de súplica, clamou: Ó Deus, dá-me sabedoria e coragem. Faça com que a tua mão se mova entre nós, e que a tua justiça prevaleça. Que a paz que excede todo entendimento nos envolva enquanto seguimos a tua direção. A atmosfera estava carregada de expectativa, e os elementos ao redor pareciam aguardar a ação dos escolhidos de Deus. O vento soprou suavemente, e uma sensação de antecipação encheu a caverna. Assim que Davi levantou os olhos, o que antes era um abismo escuro tornou-se um espaço de luz divina. Ele caminhou de volta até seus valentes, sentindo a força do Espírito correndo em suas veias. Vamos, ordenou Davi, com uma fé inabalável. Nosso Deus vai à nossa frente. Enquanto se moviam em direção ao terreno onde o exército de Saul se encontrava, a atmosfera se tornava tensa, como um arco prestes a soltar sua flecha. Cada passo reverberava com a certeza de que estariam, de fato, cumprindo a vontade de Deus. Quando se aproximaram do acampamento, Davi parou subitamente, percebendo algo que o fazia hesitar. Ele levantou a mão para acenar a seus homens, que estavam prontos para um confronto. Aqui, aguardemos. O Senhor quer que observemos e ouçamos. Se alguém se move sem a direção dele, a batalha será em vão. Em silêncio, eles se espremeram entre as sombras, e Davi fez menção para que todos ficassem em alerta. O acampamento de Saul estava irrequieto com vozes e armas,
e o clima parecia trazer um presságio de conflitos, não apenas físicos, mas espirituais. Davi podia sentir a pulsação da guerra celestial ao seu redor, como se não fosse apenas homem contra homem, mas forças de luz contra as trevas. E ali, na penumbra, uma nova revelação se fez ouvir, como num sussurro dentro do seu espírito. Enquanto, Senhor, tua luta está em curso, aguarde com fé, pois grandes coisas estão para acontecer. A convocação que se fez em ti não será em vão. Com isso, a expectativa aumentou para um encontro que mudaria o curso da história de Israel. Davi sabia que hoje se enfrentariam não apenas como homens, mas como servos do Deus Altíssimo, e no fundo de seu ser, a certeza crescia de que o plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar, um desfecho que traria esperança para o povo, e testemunho da glória do seu Deus. Enquanto Davi e seus valentes permaneciam escondidos na escuridão, um silêncio pesado envolvia o acampamento de Saul. O crepitar do fogo e o murmúrio das vozes pareciam ecoar as ansiedades de uma guerra prestes a eclodir. Com o coração palpitando, Davi observou as sombras dançantes ao redor, sentindo a presença de Deus como um escudo ao seu redor. Subitamente, uma voz ressoou no acampamento inimigo. Era Saul, que, com o semblante carregado, questionava a lealdade de seus próprios homens. Por que os filhos de Jessé cada vez mais se levantam contra mim? Sua voz estava entrecortada pela frustração e desespero, um eco do que Deus já havia profetizado sobre ele. Eu fui escolhido por Deus, e agora sou perseguido como um criminoso. Davi, compadecido e angustiado, sussurrou para seus guerreiros: o Senhor já revelou que esta batalha não é nossa, mas sua. Devemos ouvir e esperar. Ele instintivamente sentiu a necessidade de interceder, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles sob a opressão de Saul. Vamos orar, para que Deus mude o coração deste rei. Com suas cabeças inclinadas, os valentes se uniram em oração, clamando ao Senhor por misericórdia e intervenção. Davi implorou: ó Senhor dos exércitos, que a tua vontade prevaleça sobre a vontade de homens e reinos, transforma os corações endurecidos. Que a tua luz ilumine até mesmo os lugares mais sombrios. Enquanto a oração fervorosa subia ao céu, o próprio céu parecia mudar, como se as nuvens se desprendessem do peso da escuridão amontoada. O que antes era um dia comum se tornava uma tela mágica de luz divina, refletindo a esperança da redenção. Os guerreiros de Saul, agora perturbados pelas palavras de Davi, começaram a se olhar uns aos outros em confusão, enquanto um espírito de temor descia sobre eles. Davi percebeu a mudança. Sentindo a unção de Deus, ele pediu a Abisai que se aproximasse. Vá até o acampamento e ouça o que se fala. Temos de estar prontos para agir conforme a direção do Senhor. Abisai, corajoso e determinado, avançou em silêncio, enquanto Davi ficava nos ombros de seu exército. Estando em uma posição de obscuridade, o coração de Davi tremia, não por medo, mas por uma ansiosa expectativa do que estava por vir. Logo, Abisai retornou, com o semblante pálido, e anunciou: Rei, Saul clama por ajuda. Pede que Deus o livre dos temores que o assombram esta noite. Escutei murmúrios entre seus homens sobre traição e desconfiança. Ele está perdido em sua própria escuridão. As palavras de Abisai vibraram através do coração de Davi, e uma nova revelação o invadiu. Ele entendeu que o Senhor estava preparando o caminho para uma salvação não só para Saul, mas também para todas as suas gentes. Davi, tomado pela compaixão, atuou imediatamente, uma coragem divina desabrochando dentro dele. Levante-se, meus valentes. Se é a vontade de Deus que hoje nós atendamos ao chamado de paz, então vamos. Dentro de Davi, uma certeza flamejante surgia, uma chama acesa pela revelação divina. Mesmo em meio a um conflito, Deus ainda oferecia oportunidades para a reconciliação. Era um lembrete de que o plano soberano do Senhor se desdobrava, e não haveria derrota em sua promissora luz. Preparem-se! Nosso Senhor irá diante de nós. Lembrem-se da promessa que está registrada: os mansos herdarão a terra. Salmos 37:11. Abençoarei aqueles que nos perseguem, pois é hora de mostrar que o amor é mais forte que o ódio. E assim, na luz da manhã que começava a despertar, Davi viu um novo horizonte à sua frente. O chamado transcendente do Senhor ressoava, mostrando que, mesmo em meio à maior escuridão, sempre havia luz.
Enquanto seus homens se preparavam, uma verdade pulsava forte no coração de Davi. Deus tinha um plano que atravessava gerações, um plano que envolveria não apenas sua própria vida, mas todo Israel. E assim, o destino ainda era incerto, e a promessa de um novo amanhecer pairava sobre eles. Na alvorada daquele dia crucial, a coragem e a expectativa estavam entrelaçadas no coração de Davi e de seus guerreiros, enquanto eles se preparavam para um encontro que poderia determinar o futuro de Israel. O céu parecia clarear, como se a própria criação estivesse atenta à promessa de Deus que se revelava dia após dia. As palavras de Davi reverberavam em seus pensamentos, injetando uma nova vivacidade de esperança e fé em seus espíritos cansados. Unidos, eles se dirigiram para o acampamento de Saul, onde as vozes do rei ressoavam, ainda aturdidas pelo serviço divino que se anunciava. Davi não levava consigo a espada da vingança, mas era portador de uma mensagem de paz, crendo que o Senhor não apenas havia prometido a vitória, mas também o caminho do perdão e da reconciliação. À medida que se aproximavam, Davi instruiu seus homens a manterem-se em silêncio, escutando, permitindo que a voz de Deus falasse mais alto que o estrondo da batalha iminente. Sentindo a palpitação em seu peito, Davi clamou ao Senhor em oração silenciosa, pedindo por sabedoria, discernimento e uma coragem que não pudesse ser abalada diante de Saul, o rei que havia se tornado seu perseguidor. Ele lembrava-se de como o Senhor honrava a misericórdia, mesmo em tempos de opressão. Quando a distância entre eles e Saul se encurtou, um súbito silêncio tomou conta do acampamento. Foi então que Davi decidiu se revelar, fazendo-se conhecido não como um inimigo, mas como um homem do Senhor. Com um coração repleto de compaixão, ele gritou: Saul! O que fiz eu para que me persigas? Por que a sua ira se acende contra mim? Sou o filho de Jessé, ungido para ser o rei, mas não contra você. Os homens de Saul olharam uns para os outros em espanto, confiantes de que um novo espírito se instalava. Ao ouvir as palavras de Davi, Saul parou e houve um vislumbre de reconhecimento nos olhos do rei, como se alguma parte de seu coração endurecido começasse a quebrar. Davi! Exclamou Saul, sua voz trêmula, misturada com um resquício de dor. Por que não me seguiu, se me tem por inimigo? O que fez você se atrever a me confrontar? Por que vi a sua luta, e não sou seu inimigo? Olhei para o seu desespero e lembrei-me das promessas que o Senhor fez a você. Davi respondeu, suas palavras impregnadas de uma esperança genuína. Eu não vim para buscar vingança, mas para mostrar que a você também é oferecida a compaixão do Altíssimo. A resposta de Davi reverberou nas sombras do espírito de Saul, despertando nele memórias do Deus que um dia fora sua fonte de força. No entanto, no fundo do seu ser, a luta havia se tornado mais do que um conflito pessoal, seus medos e a sua inveja pareciam tomar forma. Nesse momento, Davi teve a visão de uma batalha não apenas visível, mas uma luta espiritual ampla. Ele percebeu que, para além das espadas e lanças, havia um confronto por almas. Davi percebeu que era preciso ir além para alcançar o coração de Saul. Deus me ordenou a mostrar-lhe a luz que ainda reside em você, e a vontade do Senhor é que você se volte para ele, declarou em voz alta, com fervor. A multidão que rodeava Saul começou a murmurar, seus olhares se voltaram para o rei. Estava claro que as palavras de Davi o tocavam. Mesmo os homens de Saul pareciam hesitantes agora, percebendo que estavam diante de algo muito maior que uma simples batalha. Saul reagiu, questionando-se se poderia se render a uma nova visão, uma que unisse os corações de Israel em lugar de dividi-los em rivalidades. Se é verdade que me oferece paz, Davi, então tenho algo a dizer, reconheço que foi Deus quem te ungiu e não a mim. Que se eu estiver em ruínas, que você possa ser ungido mais que vencedor. Davi ficou surpreso com a resposta, mas sentiu em seus olhos um lampejo de esperança. Então, Saul, vamos juntos buscar a face do Senhor, que é nosso verdadeiro refúgio, e trazer a restauração ao nosso povo. Nesse instante, uma onda de luz atravessou o acampamento, a bondade do Senhor tinha descido. Davi tomou as mãos de Saul, e, junto à união improvável, oraram, clamando por uma nova unificação no propósito de Deus para Israel. E ali, naquele acampamento onde antes havia hostilidade, os homens começaram a erguer suas vozes, não em guerra, mas em um clamor coletivo por unidade e paz. Mesmo diante dessa virada milagrosa, uma presença obscura espreitava na periferia.
Um mensageiro da maldade, ciente do plano soberano que se desenrolava, esgueirava-se, sombrio e ameaçador. Davi e Saul, sem saber, estavam em um limiar, não só de uma paz inesperada, mas de uma batalha maior ainda por acontecer, onde a verdadeira luta da fé tomaria forma. E assim, enquanto a luz começava a brilhar em meio à escuridão, a pergunta pairava no ar: seriam eles capazes de resistir a tudo aquilo que o Senhor estava prestes a revelar, ou a luta que surgia nas sombras desafiaria não só a sua coragem, mas o próprio desígnio de Deus para esta nação? A resposta aguardava nas próximas horas, e o plano soberano de Deus tinha apenas começado a se desdobrar.